A gente está estudando, hoje é um culto de ensino, de estudo da palavra. E nós estamos estudando nada mais, nada menos do que o Evangelho de Marcos. E hoje nós estamos no capítulo de número 3, por favor. Localiza na sua Bíblia, Marcos, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 18. A Gabriela está aí, coloca na tela a versão ao meio da revista corrigida para mim, por favor, que aí fica mais fácil deles atentarem aqui. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 13. Os irmãos que estão no Facebook conosco, sejam muito bem-vindos, a paz do Senhor para todos. Se tiver já alguém conosco, nós estamos começando agora essa live. Se você puder compartilhar com alguém essa live, para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra, que assim seja. Eu quero colocar um tema no estudo de hoje. Vamos botar um tema nesse estudo para a gente ficar, até porque vai para o canal do YouTube, e aí se alguém quiser assistir depois essa mensagem, vai ficar lá como tema escolha divina. Escolha divina. Localizar o capítulo 3 de Marcos, podem dizer amém? Amém. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. E chamou para si os que ele quis. E vieram a ele. Eu vou repetir. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. E vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Mas não tira não, vamos ler de novo, para ficar bem guardado. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Versículo 15. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Eu vou repetir porque isso aqui é muito importante. Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Repita comigo o versículo 16. Simão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. E Judas Iscariotes, o que o traiu. Senhor, aqui nós estamos nessa noite, e nós queremos pedir a tua sabedoria, a iluminação do Espírito Santo. Que toda a resistência do inferno seja repreendida, porque nós queremos aqui nesta noite receber a tua palavra. Palavra que quebra cadeias, que liberta, que transforma. Deus, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, Pai. E em nome de Jesus, meu Deus, nessa noite, vem destruindo todas as fortalezas e abrindo nosso entendimento para entendermos a tua palavra e sermos instruídos e fortalecidos por esta poderosa mensagem, Senhor. Toma a nossa vida em tuas mãos, abre nosso entendimento, faz com que nós compreendamos a tua palavra e que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, obrigado, Bruna. Deixa na tela para a gente. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos e estamos no capítulo de número 3.
E olhando essa perícope, esse trecho da Bíblia, parece uma coisa sem muita importância. Se olharmos assim com um olhar superficial, vou dizer, eu nem sei para que tem isso no texto, alguém pode pensar. Mas nós não entendemos a profundidade que temos aqui nesse texto. A profundidade que temos aqui. Às vezes, numa leitura, você pode olhar assim e dizer, mas isso aqui não tem nada para a minha vida. Será que não tem? Será que não tem coisas aqui riquíssimas para nós? O texto diz que é o momento de Jesus. Jesus está no início do seu ministério, para quem está chegando hoje ao estudo da palavra. Nós estamos estudando desde o capítulo 1, versículo 1, estudando versículo por versículo. Jesus está no momento de fazer uma escolha. Ele já tem muitos seguidores. Há muitas pessoas seguindo Jesus naquele momento. Multidões estão comprimindo ele para receber cura, milagres. A fama de Jesus se espalha, se propaga de uma forma assim, assustadora. Olha que ele não tem nenhum tipo de rede social, nada dessas coisas que temos hoje, que pode propagar alguém rapidamente. Jesus não tem isso. E mesmo assim a sua fama, os seus feitos, vão se espalhando em toda a Galiléia em especial. Mas já chegou na Judéia, na parte mais interior do sul de Israel. Já vai para o Tiro e Sidom, que é a parte mais ainda ao norte. Então nós temos várias regiões sendo alcançadas, o nome de Jesus está sendo espalhado, multidões estão em busca de Jesus, em busca de milagres, mas naquele momento, mesmo naquele momento de auge do seu ministério, onde a fama de Jesus se propaga, ele decide começar ali o treinamento dos discípulos mais íntimos. Ele vai selecionar no meio daquela multidão algumas pessoas. Ele vai escolher algumas pessoas. Por isso que eu falei que o tema do estudo é escolha divina. E é ele que vai escolher. Eu não sei quais são os princípios que ele usou para escolher. Eu sei que ele vai escolher algumas pessoas. Dentre as escolhas que ele vai fazer, nós vamos ver que ele vai escolher alguns homens. E esses homens vão ter uma atenção mais especial de Jesus. Jesus vai se dedicar um pouco mais a esse grupo seleto. Vai gastar tempo com eles. Mas antes de tomar essa decisão, antes de finalizar essa escolha, antes de selecionar esse grupo de homens que ele vai designar com uma missão, o texto de Marcos capítulo 13 diz que Jesus sobe ao monte. Era mais ou menos 5 da tarde, entre 5 e 7 da noite, em que Jesus vai subir o monte, e a gente precisa entender, o fato de Jesus subir ao monte, não significa que nós devemos criar uma superstição com relação ao monte. No meio pentecostal há muito disso, de criar uma certa espiritualização do monte, porque no monte, não, Jesus procurava o monte, era um local mais isolado, mais ermo. O objetivo de Jesus ir para o monte era para fugir das multidões, eram locais isolados que ele precisava ter com o Pai, momentos de comunhão só entre ele e Deus. Mesmo ele sendo o próprio Deus, ele vai buscar este relacionamento com o Pai, e isso nos ensina uma grande verdade, que nós também precisamos desses momentos com Deus. Tem alguém me entendendo? Diga glória a Deus. Eu também, eu estou cercado de pessoas, você está cercado de pessoas, no seu trabalho você está cercado de pessoas, na escola, na faculdade, na sua casa, dentro da igreja, nós estamos cercados de pessoas, mas irmãos, há momentos que nós precisamos nos retirar e buscar a Deus, somente eu e Deus, somente você e Deus, e isso é fundamental para a tua vida, e eu entendo que Deus já está falando com alguém aqui nesta noite, que você e eu precisamos ter este momento com Deus, principalmente em tempos em que precisamos tomar decisões, em tempos que precisamos fazer escolhas, nós precisamos buscar a Deus, clamar a Deus, ter a nossa intimidade. Nesse momento não tem ninguém que vai intervir, a não ser o próprio Deus. Tem momentos que a gente não precisa de ninguém como um profeta para a nossa vida. Não, sou eu e Deus, é o val de Jaboque de Jacó, é ele o anjo do Senhor, é ele
ele e Deus naquele momento. E Deus gosta disso. Quando nós decidimos buscar a Ele em particular, ninguém está vendo, ali não tem nenhum tipo de espetáculo, ali não, ali é você e Deus. Por isso que Jesus diz, quando quiseres falar ao Pai, entra no teu aposento, fecha a tua porta e fala ao Pai. É isso que Deus quer de nós, é que nós venhamos buscar a Deus. Marcos, como de costume, o evangelho de Marcos é um evangelho bem resumido. Então Marcos sintetiza algumas situações. Mas para a gente entender melhor isso aqui, eu gostaria de fazer um apelo a Lucas. Pegar lá no evangelho de Lucas, no capítulo de número 6. Olha o que Lucas fala do mesmo episódio. Vai enriquecer ainda mais o nosso conhecimento. Lucas, capítulo de número 6, versículo 12. Põe na tela para mim, por favor, Gabriela. Olha como é que enriquece o nosso entendimento. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar. Ele está falando do mesmo acontecimento. E passou a noite em oração a Deus. Ele sobe, Eliseu, por volta das 18 horas. E ele desce por volta das 6 da manhã. Foram mais ou menos, Eliseu, mais ou menos 12 horas de oração. Diga para alguém assim, 12 horas de oração. Das 18 às 6 da manhã, mais ou menos 12 horas de oração. Foi o que Jesus fez. Ele sobe lá e tem horas, irmãos, que a gente precisa se dedicar um pouco mais à oração. Sabe qual o dilema? É que a gente às vezes entra em crise, passa por problemas e a gente pergunta, está orando? Estamos orando? Quanto tempo gastamos em oração? Quantas horas temos orado? Qual foi o último dia que oramos pelo menos 1 hora em particular com Deus na nossa casa? Queremos a vitória, queremos o milagre, queremos a intervenção de Deus, queremos o socorro de Deus, queremos que Deus faça, que Deus nos dê uma orientação, uma direção, sabe? Mas nós temos partido para Deus e Senhor, eu estou precisando. Eu vou ficar aqui em oração pelo menos algum tempo, vou buscar o Senhor. Será que alguém está me entendendo o que eu estou dizendo aqui? Nós precisamos fazer, Jesus é um modelo para nós. Ele passa 12 horas orando, claro que talvez nós não vamos conseguir passar 12 horas de oração, mas nós precisamos estender um pouco mais a nossa tenda de oração, nós precisamos ampliar um pouco mais nosso momento de oração, não basta apenas 5 minutinhos, não basta apenas 10 minutinhos, nós precisamos ampliar um pouco mais esse tempo com Deus, nós precisamos estender um pouco mais esse tempo com Deus. Tem alguém me ouvindo? Diga glória a Deus, faça isso e você vai ver a intervenção de Deus, o socorro de Deus, o que Deus vai fazer na tua vida. Estica mais esse tempo de oração, amplia a tua tenda de oração, estica um pouquinho mais. Voltemos lá em Marcos, no capítulo de número 3, e subiu ao monte, e Lucas me informou que ele passou 12 horas orando. Está vendo como é que Marcos não me informa? Subiu ao monte e chamou para si. Não. Entre o subiu ao monte e chamou para si, tem 12 horas de oração. Às vezes a gente toma decisões e alguém pode dizer, e líder, ele tem que tomar decisões. E alguém pode dizer, mas banhado em oração. Regado o coração. Quem exerce qualquer função de liderança sabe o que eu estou falando. Que ao líder é exigido tomar decisões. E tomar decisões, fazer escolhas, não é nada fácil. Vai repercutir positivamente, negativamente, vai haver críticas, vai haver. Há pouco tempo agora, né? O técnico da seleção chamou quem ele quis. Ele escolhe. Ele tem as suas escolhas. O presidente escolhe os ministros. Muitas vezes é criticado pelas escolhas que faz. Jesus tinha que fazer uma escolha. E entre um grupo tão grande de pessoas, ele vai selecionar alguns. Somente alguns. E ele vai chamar para si.
os que ele quis. E eu acho lindo é isso. Aqui não é um chamamento para a salvação. Porque para a salvação, a Bíblia diz que Deus chama todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus quer que todos os homens se salvem. Nós cremos que o chamamento para a salvação é universal. Deus quer que todos se salvem. O chamamento de Deus para a salvação é um chamamento universal. Agora, para essa função que ele tem em mente, que seria de ser um apóstolo, ele vai chamar quem ele quer. Oh, aleluia. Tem alguém me entendendo? Diga glória a Deus. E irmãos, entender as escolhas de Deus não é fácil. Porque Deus chama quem ele quer. Lembra de Davi? Quem diria que Davi poderia ser o rei? Mas Deus escolheu Davi. Samuel quase se equivocou quando viu os filhos de Jessé, aqueles homens belos, bonitos, de porte atlético, disse, é esse. Não é, era um menino que estava lá no pasto apacentando ovelhas. Era um mancebo, jovem adolescente de seus 12 a 14 anos. Era ele que Deus escolheu para ser rei de Israel. Deus escolhe, como as escolhas de Deus às vezes nos traz confusão. Deus escolheu Moisés e a gente fica olhando, meu Deus, com cerca de 80 anos, já cansado, e Deus disse, é ele que eu quero. Moisés não tinha habilidade mais, Moisés era um velho cansado, seus 80 anos de idade. Moisés tinha problema de fala, ele era gago, ele tinha um problema na dicção, na fala, mas Deus olhou e disse, eu quero você, é você que eu quero. E quem vai hesitar quando Deus escolhe? Quem vai questionar quando Deus escolhe? Para a mãe de Jacó, Deus disse para ela, ó, há 2 nações no teu ventre, e um menor, o maior vai servir o menor. Ou seja, Deus já escolheu Jacó no ventre da mãe, e disse, é ele que eu escolhi. Deus disse para Jeremias, eu te escolhi no ventre da tua mãe, e te chamei para ser profeta. Deus escolhe quem ele quer. Paulo disse que foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Deus escolhe quem ele quer. Então a gente vê que Deus escolhe. Quando Elias entra em crise, Deus manda Elias ungir alguém, o rei, o chefe do exército, e manda ungir também Eliseu. Talvez Elias pensou, para quê? Para ser profeta no teu lugar. E quando Elias chega lá para ungir Eliseu, sabe o que Eliseu está fazendo? Eliseu está arando terra, com juntas de boi, trabalhando no campo. Era um agricultor, um pecuarista. Ele olha para aquele moço, pequeno e careca, sujo de lama, e Deus disse, é este que vai te substituir. Oh glória, tem alguém entendendo o que eu estou pregando? Diga glória a Deus. Quem vai questionar as escolhas de Deus? O Paulo escreve um texto lindo em Romanos capítulo 9, diz, amei Jacó e aborreci Esaú. E aí? Pronto. É Deus que escolhe. Então ele sobe e ele vai escolher para ele pelo menos 12 homens. E o texto diz que ele escolheu quem ele quis. Quem ele quis. Eu lembro de uma vez que nós tivemos que ir com um grupo a Petrópolis. E não tínhamos como levar todo o grupo. Só temos uma Kombi. A Kombi dá para 11 pessoas e um motorista, 12. E o que fazer? Aí eu escolhi. Mas alguém ficou insatisfeito com a escolha e questionou e disse, só foi o grupo do pastor. Aí eu mostrei para ela esse texto, diz, Jesus escolheu quem ele quis, e eu escolhi quem eu quis. A gente escolhe quem a gente quer. Você coloca dentro da sua casa quem você quer. Você escolhe quem você quer casar, ou não? Você não escolheu com quem você ia casar? Tem coisas que Deus deixa a gente escolher. Ele também escolheu. Ele olhou para 12 homens e tinha dezenas ou centenas, disse, eu quero você, você não, eu quero você, você não, você não, você não, você não, você eu quero, você não, você não, você não, você não, você não. E quem vai questionar a escolha de Deus? Quem vai questionar quando Deus escolhe? E Deus escolheu.
O texto diz que ele escolheu. Olha o versículo 14. E nomeou 12. É importante a gente atentar, porque hoje é um estudo bíblico. Por que 12, pastor? Por que Jesus não escolheu 10 apóstolos? Por que Jesus não escolheu 15 ou 20? Por que tinha que ser apenas 12? Deixa eu explicar isso aqui para você. Deixa eu tentar. Quando a nação de Israel foi formada, no início lá em Gênesis, a nação de Israel vem exatamente do tronco de Abraão. 12 filhos foram escolhidos para serem representantes da nação. E desses 12 homens viria a nação de Israel. Então a nação de Israel era fruto de 12 tribos. As 12 tribos representavam toda a nação de Israel. Só que quando Jesus vem, este povo que representa as 12 tribos, estão totalmente afastadas e rejeitam Jesus como Messias. Então é necessário começar uma nova aliança com um novo povo. Já que as 12 tribos não querem o Salvador, então ele começa a escolher aqueles que vão ser o embrião de uma nova nação, de um novo povo, constituído de homens de toda tribo, língua, raça e nação. E nós estamos aqui e fazemos parte deste povo. Quem pode dizer glória a Deus? Nós somos fruto desse povo, desses 12 que Jesus comentou. Então, assim como Moisés, legislador, tinha as 12 tribos que estavam sob a sua coordenação, vem Jesus. E para iniciar esse novo povo, ele escolhe agora os 12. Para começar destes 12, o que ele chama de igreja. E nós somos a igreja de Jesus. Oh, glória! Quem é a igreja de Jesus, levanta a mão para o céu e diga glória a Deus aí. Então ele escolhe 12, vai começar uma nova aliança. Nós temos aí os 12 escolhidos. Para que estiver. Interessante que ele vai escolher 12, seleciona 12. E essa seleção de 12 que ele faz, o texto diz em Marcos que ele escolhe 12 para que estivessem com ele. O primeiro objetivo do chamamento de Jesus para os 12 não era para eles pregarem, nem para expulsarem demônios, nem para serem grandes pregadores ou grandes cantores. Não, não. O primeiro objetivo do chamamento de Jesus para eles é: eu quero um relacionamento com vocês. Eu quero que vocês estejam comigo. Me ajuda aí, Bruno, porque aqui eu quero parar um pouquinho. Porque, irmão, antes de qualquer coisa que a gente faça para Deus, o mais importante é o meu relacionamento com Ele. Porque a gente tem que ter cuidado, porque às vezes nós podemos estar fazendo muito para Deus e o nosso relacionamento com Ele está vazio. Estamos trabalhando, estamos cantando, estamos pregando, estamos acontecendo, estamos fazendo. E o relacionamento? Mais importante do que eu faço para Deus é eu estar com Ele. Está dando para entender? Mais importante, irmã Elielza, do que eu faço para Deus é eu estar com Ele. Ele vai chamar os 12 e a primeira coisa que o texto diz, para que estivessem com Ele. Eu quero que vocês estejam comigo. Mais importante do que eu faço para Deus é o meu relacionamento. Eu posso cantar, posso pregar, posso ser multiuso na casa de Deus, posso tocar instrumento, posso ser um grande professor da escola dominical, posso ser um grande ensinador da palavra, eu posso ser todas essas coisas, posso ser um grande teólogo, posso ser um grande alguém na casa de Deus. Mas mais importante, eu tenho que ter um relacionamento ímpar com Deus. Eu tenho que ter intimidade com Ele. Oh meu Deus, eu queria perguntar para você que está aqui nessa noite, como vai o teu relacionamento? O Senhor está dizendo assim: eu te chamei para que você esteja comigo, eu quero um relacionamento com você. Porque às vezes o relacionamento com Deus não está bem. Não está bem. Mas estamos trabalhando, estamos fazendo. Só que antes de fazer, o relacionamento é mais importante. É estar com Ele. Não basta apenas estar na igreja, cantar louvores, assistir um culto, ou participar do culto, ou cultuar como você queira. Não basta, eu preciso ter um relacionamento com Ele. E o Senhor hoje está chamando pessoas aqui nesta noite para ter um relacionamento com Deus.
Alguém está ouvindo o que eu estou dizendo aqui? O Senhor está dizendo: eu quero que você tenha um relacionamento comigo. Eu quero que você experimente a minha graça, o meu poder, a minha unção. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui? Quero fazer uma obra na tua vida, quero te levantar como instrumento meu, eu te escolhi, amém, glória a Deus. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você tenha um relacionamento, eu quero que você esteja comigo. Comigo. E nomeou 12 para que estivessem com ele. Isso fala de relacionamento, isso fala de aproximação, isso fala de estar perto, isso fala de contato. É o que o Senhor está falando com alguém que entrou aqui. Eu quero que você desfrute de um relacionamento comigo. Eu não quero viver com você como se fôssemos apenas amigos. Eu quero um relacionamento mais íntimo. Mais íntimo, mais próximo. Nomeou 12. Para que estivesse com ele. E aí depois que você vai ver a função. Primeiro, mandar sim a pregar. Ele vai preparar aqueles homens, que futuramente vão ser chamados de apóstolos, mas aqui são ainda discípulos, para treiná-los a pregar. Ele vai chamar 12 homens. Mas eu quero deixar aqui bem claro, para que estivessem com ele. E eu queria perguntar para você, como está o teu relacionamento com Deus? Eu não vou fugir, não vou correr, e não vou atropelar o texto, porque alguém precisa ouvir isso. Como está o teu relacionamento com Deus? Como está o teu relacionamento com Deus? Como está o teu relacionamento com Deus? É o que o Senhor está falando conosco através dessa palavra. Como está? Eu tenho te chamado para que você esteja comigo. Comigo. Eu quero fazer uma obra na tua vida. Eu vou te treinar para algo. Ele tinha em mente preparar aqueles homens para pregar. Vou mandar vocês para pregar. Vocês vão ser pregadores da minha palavra. Vocês vão anunciar o evangelho. Mas antes eu quero que você desfrute de um relacionamento comigo. Eu quero que vocês estejam comigo. Versículo 15, ele diz assim: além de ter um relacionamento e de pregar, ele diz, o texto de Marcos diz que para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Ou seja, o Senhor escolhe 12, Fernanda, e diz assim: olha, eu quero que vocês tenham um relacionamento comigo. Eu vou preparar vocês para pregar a minha palavra. Eu vou preparar vocês para anunciar a minha mensagem. E eu vou dar poder para vocês. Poder de curar enfermidades e de expulsar demônios. Oh, glória. Poder. Então Jesus diz: primeiro relacionamento. Primeiro eu quero estar com vocês, para depois dar o poder a vocês. Porque às vezes nós estamos pedindo poder. Senhor, manda o teu poder, derrama o teu poder. Mas como está nosso relacionamento com Deus? Eu quero hoje um culto de poder. Estou sentindo saudade daqueles cultos de poder. Tá bom, mas como está teu relacionamento com Deus? Como está? Como está? Eu estou sentindo falta. Sim. Ele quer derramar poder sobre a sua igreja. Ele quer derramar poder sobre o seu povo. Ele quer nos capacitar para pregar a palavra. Ele quer nos dar autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Ele quer te usar como instrumento dele. Ele quer. Mas primeiro, ele quer tratar deste relacionamento. Ele quer que você esteja com ele, não longe, perto, próximo. Tem alguém me entendendo? Diga glória a Deus. Primeiro vem o relacionamento. Depois vai mandar para pregar. Eu quero pregar. Eu quero fazer alguma coisa para Jesus. Eu quero cantar. Tá, mas cuida primeiro do relacionamento. Primeiro vem a libertação. Primeiro Deus trata conosco. Primeiro Ele cura-nos. Ele sara-nos para depois a gente sarar alguém, curar alguém. Primeiro Ele liberta a gente para a gente ser usado para libertar alguém.
Deus, eu estou diante de um povo que quer ser usado por Deus, que quer ser um instrumento de Deus, que quer receber poder de Deus para pregar, para curar enfermo, para expulsar demônio. Mas Deus está dizendo: oi, primeiro eu quero tratar de você, quero curar você, quero restaurar você, quero libertar. Tem alguém me entendendo? Diga glória a Deus aí. Eu quero estreitar o relacionamento. Oh, glória a Deus. Eu quero que você me busque mais, que você jejue mais, que você leia mais a minha palavra, que você esteja mais na minha presença, para que eu possa cumprir o que eu tenho para cumprir na tua vida. E aí, começa a lista, versículo 16. Olha o que diz o texto, 16. O texto de Marcos, no capítulo 15, no capítulo 3, versículo 15, diz que Jesus chamou eles e disse que daria a eles poder. Aí no 16, começa a menção de quem ele escolheu. Primeiro que vem na lista, quem é? Simão. Simão, essa lista de Marcos é uma lista que vai demonstrar exatamente o grau de relacionamento desses homens com Jesus. Mesmo sendo 12, cada um deles tinha um grau de relacionamento com Jesus. Nem todos desfrutavam da mesma intimidade. Eu vou repetir. Nem todos desfrutavam da mesma intimidade. Se tem alguém que se destacou nesse quesito de relacionamento com Deus, de intimidade, o nome dele era Simão. Mas Jesus vai substituir, Lorena, o nome dele, vai dar para ele um apelido ou um sobrenome, Cefas, no aramaico, que traduzido é rocha, pedra, e que no grego é Petros, e que chamamos de Pedro. Jesus chama Simão de Simão. Você. Pois não, Senhor. Teu nome não é mais Simão. Agora teu nome é... Na verdade, tu vai ter dois nomes. Simão, Pedro. Repita comigo. Simão, Pedro. Isso aqui pode parecer uma coisa estranha, mas Deus tem uma habilidade de trabalhar didaticamente conosco. Lembra de Jacó? Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é mudar o nome de alguém. Porque Deus é um Deus de coisas novas. Sarai ganhou o nome de Sara. Hã? Hã? Você lembra disso? Jacó não se chamará mais Jacó, mas teu nome a partir de agora é Israel. Eu fiquei pensando, por que Deus mudou o nome de Simão? Por que o Senhor decidiu não chamar ele de Simão? Simão é o nome dele, é o nome pessoal dele. Mas Jesus disse: eu vou te chamar de rocha, pedra. Porque parece que Jesus quer trabalhar na mente de Pedro e entender, fazer com que ele entenda que eu quero que você seja uma rocha. Você vai entender onde eu quero chegar. Parece que dentro dessa lista, a primeira pessoa é Simão, e há uma mudança no nome de Simão. E essa mudança, ela é significativa, porque Deus muda o nome dele para Pedro. Mas por que Deus vai mudar o nome dele? Para algo que significa pedra. Teu nome vai ser Pedra agora. Pedra fala de algo firme, concreto. Mas por que Deus deixa, então, vez ou outra Jesus vai chamar ele de Simão, irmã Leni, e outras vezes vai chamar ele de Pedro. Presta atenção no que eu vou pregar. Deus deixa ele com dois nomes, Simão, Pedro. Mas por que, pastor? Porque Simão vai sempre lembrar ele a sua velha natureza. Simão fala do homem que começou lá atrás. E Pedro é aquele que foi chamado. Eu vou repetir. Simão lembra da sua antiga natureza. E Pedro, do que foi chamado.
Você vai encontrar isso na Bíblia. Todas as vezes que Jesus chama ele de Simão, é um alerta. Quando Jesus chamava ele de Simão, ele já entendia. Simão, me chama de Pedro. Quando você tiver atitude de Pedro, eu te chamo de Pedro. Quando você tiver atitude de Simão, eu te chamo de Simão. Só tu olhar a vida de Jacó. Mesmo ganhando o nome de Israel, tinha vezes que Deus chamava ele de Jacó. Mas tu não mudou meu nome. Mas as atitudes continuam do Jacó. Então quando tiver a atitude de Jacó, eu vou te chamar de Jacó. Simão. Simão. Olha o que diz Lucas. No capítulo de número 5. Abre aí, por favor. Lucas 5. No versículo de número 5. Diz assim: e respondendo Simão. Olha o Simão aí. Disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. Mostra um homem desconfiado. Só vou fazer porque tu está mandando. Mas ó, tem peixe não. É Simão. Diga para alguém que está do seu lado assim: é Simão ou Pedro? Simão é o que duvida. Simão é um instável. Simão não é a rocha. Ah, irmão, tem dia que a gente é Simão. Aí Jesus disse: Simão, eu não te chamei de Pedro. Eu quero que tu seja o Pedro e não o Simão. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Diga glória a Deus. Tem dia que a gente é Simão. A gente duvida. A gente balança. A gente afunda. Fica angustiado. Não acredita. Aí ele chama a gente de Simão. Simão. Mas o versículo de número 8, olha o que diz o texto. E fazendo assim, fizeram sinal, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, lançaram a rede, isso, versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros, versículo 8. E vendo isso, Simão, Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, já é Pedro. Já é Pedro prostrado, reconhecendo, dizendo: eu sou um pecador, sou um miserável, eu não acreditei. Já é Pedro, já é Pedro, já é Pedro. Diga para alguém: já é Pedro, já é Pedro. Agora é Pedro, agora já não é mais o Simão, agora é Pedro. Olha o que diz Lucas. Lucas, capítulo 22. Versículo de número 31. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: a quem? A Pedro ou a Simão? Simão. Mas não era Pedro o nome dele? Mas Jesus sabe quando chamar de Pedro e quando chamar de Simão. Simão, Simão. Simão, Simão. Eis que Satanás vos te pediu para cirandar como trigo, para te debulhar, Simão. Simão, Simão, tu está com a atitude de Simão. Cadê o Pedro que eu chamei? Cadê a rocha que eu chamei? Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Marcos capítulo 14. Marcos 14. Marcos 14. Lê para mim, por favor. Versículo de número 37. Marcos 14, 37. E chegando, achou-os dormindo. E disse a Pedro. O que ele disse a Pedro? Então ele chama Pedro de Simão? De Pedro? Simão. Simão? Simão? Está dormindo, Simão? Na hora de orar, Simão?
Porque quando Deus nos encontra na posição, Ele diz: Pedro, ô Pedro, que bom, Pedro. Mas chegou lá e encontrou ele dormindo. Simão, Simão, não pudeste vigiar nenhuma hora. Oh, Simão. E hoje aqui eu quero perguntar: você tem se portado como Simão ou como Pedro? Porque Deus nos chamou como Pedro, como rocha, como pedra. Mas vai ter momento que Ele vai nos encontrar como Simão. Ele diz: Simão, Simão, ou seja, lembra de onde eu te tirei, a obra que eu estou fazendo na tua vida, o propósito que eu tenho na tua vida, a posição que eu espero de você. Eu quero você como Pedro e não como Simão. Simão, acorda! Em João capítulo de número 21, João capítulo 21, versículo de número 15, diz assim: versículo 15: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, e para piorar a situação, Paulo, ainda diz assim: filho de Jonas, ama-me mais do que a este? Tu me ama? Porque ele havia o quê? Negado. Eu não sei quem é esse homem, não conheço. Aí Jesus vem ao encontro dele, não chama ele de pedra, de Pedro, porque a atitude dele não foi de pedra. A atitude dele foi de um homem que parece que não tinha ainda conhecido o Senhor. Aí ele chama ele de Simão. Simão, porque todas as vezes que Jesus chama Pedro de Simão, é uma correção. É fazendo ele se lembrar que o Senhor está corrigindo ele, está dizendo: não é essa atitude, não é esse tipo de comportamento que eu espero de você. Lembra que eu mudei teu nome, lembra que eu fiz um chamado na tua vida, lembra que oh meu Deus, tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Diga glória a Deus. É como se Deus desse dois nomes para nós: o nosso nome de origem e um nome novo. E quando Ele chama o nosso nome de origem, Ele diz assim: tu está errado, não é desse jeito. Tu está agindo como velho homem, tu está agindo como uma velha mulher, tu está tendo a atitude de alguém que ainda não conhece o Senhor. Mas eu mudei teu nome, eu mudei a tua vida. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Em Marcos, no capítulo de número 3, continuando o estudo, versículo 16 diz: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André, e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote. E além de todos esses, ainda tinha um, lá no final da fila. Quem está no final da fila? Judas Iscariote. Está ali, o nome ficou registrado. Mas ficou uma marca na vida de Judas. Uma marca trágica. Judas Iscariote. O que identificava ele? O que o traiu. As nossas atitudes podem deixar marcas para sempre. Para sempre. Quem foi fulano? Ah, fulano de tal foi aquele que fez. Dos outros apóstolos a gente não tem muitas informações, a maior parte deles não. Mas de Judas ficou uma marca ruim, negativa. Mas o que eu quero terminar aqui nessa noite é pensar com você que o Senhor escolheu pessoas simples, Marildo. Irmã Elisângela, Jesus não escolheu um sacerdote, um escriba. Jesus não escolheu um herodiano. Jesus não escolheu um político da época. Jesus escolheu 12 homens simples, camponeses, pescadores, agricultores, cobrador de impostos. Jesus escolheu um grupo de pessoas que alguém dizia assim: não é possível.
Não, não é possível, Senhor. Com esse grupo aí tu não vai em lugar nenhum. Aí que tu se engana. Aí que tu se engana. Nenhum deles, Carol, era eloquente. Nenhum deles pregava com eloquência. Eram oradores, nenhum deles. Nenhum deles, Elisângela, eram teólogos. Não sabiam nada de teologia. Nada, absolutamente nada. Conheciam muito, a maior parte deles eram pescadores, conheciam muito de mar, peixe e rede. Sabia nada de teologia. Mas Deus os escolheu. E quando eu olho para a escolha desses homens, irmã Simone, cheio de imperfeições. Jesus teve que repreender eles várias vezes, honestos, otardos de coração. Por que vocês não compreenderam? Senhor, eu não entendi nada daquela parábola que tu falou. Conta pra gente aí, porque eu não entendi. Otardos de coração, honestos. Eles tinham dificuldade de entender as coisas que Jesus falava. Sabiam quase nada de teologia. Eram vaidosos, brigavam por poder, queriam saber quem era o maior. Tinham dificuldade de servir. Jesus teve que pegar a banheira lá com água e lavar os pés, porque nenhum deles quis lavar o pé de ninguém. Eram arrogantes, brigavam por posição, queriam ser maior do que o outro. Mas mesmo assim Jesus escolheu eles. Sabe por quê? Porque o Senhor é aquele que trabalha nas nossas imperfeições. Alguém pode dizer, não, não é possível, você não. Aquele fulano de tal, não. Deus trabalha nas nossas imperfeições. Deus trabalha nos seus vasos, oh glória a Deus. Tem alguém entendendo? Você pode ser cheio de imperfeição, você pode ser cheio de mazelas, você pode ter um caráter ruim, mas o Senhor é especialista em trabalhar, em moldar, em lapidar, transformar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aqui. Você pode ter tido um passado horrível, você pode ter tido um passado maculado de coisas erradas que você fez lá atrás, mas Jesus é especialista em transformar, lapidar, renovar, levantar, fazer chamar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Alguém olhar para você e dizer, não, ela não pode não, ela tem um passado, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, não, Ele já lavou com sangue, já purificou, já te santificou. Ele é especialista em fazer isso, gente. Em lapidar. Olha, quando eu olho para a escolha desses homens, irmã Lorena, eu fico impressionado. Só Deus mesmo para escolher pessoas tão imperfeitas. Eu estou lendo um livro, eu gosto de ler, e eu recomendo para vocês. O dia que você puder, acho que nós nem temos na livraria, se tem, só tem um exemplar. 12 homens extraordinariamente comuns. Você tem que ler. Você tem que ler isso. Como Deus escolhe pessoas imperfeitas. Pessoas que não têm capacidade. Limitadas. E ele diz, eu quero esta pedra bruta. Eu era uma pedra bruta, estou sendo lapidado. Você olha para mim, só Deus sabe como eu preciso ainda ser lapidado, ainda tem arestas para tirar. Só quem sabe é a Fernanda, que vive debaixo do mesmo teto, que aguenta. Mas eu tenho certeza que já tem muita coisa lapidada, mas ainda tem coisa para trabalhar. Ainda tem coisa para ser moldada, ainda tem coisa para ser lapidada. Oh, glória. Tem alguém me ouvindo, diga glória a Deus. Vai lá, Jeremias, desce lá na casa do oleiro. E o oleiro estava lá, moldando o vaso. Trabalhando no vaso. Consertando, moldando, tirando as imperfeições. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite, para a gente encerrar. Você não foi uma escolha errada de Deus.
Talvez você tenha ouvido de alguém, que alguém de repente possa ter te ofendido, você não deveria nem ter nascido. Não, você não é fruto do acaso, você faz parte de um projeto de Deus. Tem alguém me ouvindo? Diga glória a Deus. Mesmo nas suas imperfeições, mesmo com todo o passado que você teve, não importa, o que importa é que o Senhor te escolheu, te abraçou, te amou, te perdoou, te resgatou, escreveu o teu nome no livro da vida, e está trabalhando na tua vida, e está fazendo algo lindo na tua vida. Não importa se o inimigo quiser condenar, apontar as tuas falhas passadas, não importa. O Senhor te escolheu. Aqueles homens eram homens simples, homens que não tinham muita capacidade, mas a capacidade vem de Deus. Ele deu oportunidade para os 12, pelo menos 11 aproveitaram. Judas não aproveitou, o Iscariote, ele não aproveitou, jogou fora uma oportunidade única de ser chamado apóstolo de Jesus. Traiu o Senhor, sucumbiu pelo pecado. Mas nosso foco não é Judas. Isso mostra que Deus não interfere em nossas escolhas. Você quer por esse caminho, Judas? Vá. Mas pelo menos 11 seguiram pelo caminho do bem. E Deus, com aqueles homens, Deus usou como instrumento, deu poder, deu unção, deu autoridade. E sabe o que me impressiona? É que esses homens eram falhos, fracos. Mas esses homens, depois do dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, Paulo, você vai para a Bíblia, o evangelho termina Jesus chamando Pedro de Simão. Andressa, guarda aí, Andressa, para você pregar. Mas em Atos capítulo 2, depois do derramar do Espírito, Lucas diz que eles começaram a zombar dos crentes. E o texto diz, e Pedro levantou a voz. Se ele foi Simão, ele só foi Simão até negar Jesus, porque depois que negou, ele se arrependeu, confessou, se redimiu, o Senhor derramou poder sobre a vida dele, e agora Pedro toma a palavra e começa a pregar. Eu quero ler para a gente encerrar, Atos capítulo 2, e aí a gente ora. Pedro, cumprindo-se o dia de Pentecostes, Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos, partos e medas, elemitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? Outros zombavam e diziam, estão cheios de mosto. Mas o versículo 14 diz, Pedro porém, quando ele, irmã Elisângela, não é mais o Simão que está sentado ali, é o Pedro, cheio de Deus. Quando começaram a zombar dos crentes, zombar da fé dos crentes, zombar do movimento que Deus estava fazendo, já não se levanta o Simão, se levanta o Pedro, e diz, olha, ouvi o que eu vou falar. Fica de pé os Pedros da casa de Deus, vamos orar. Pedro, porém, pondo-se em pé,
nessa noite. Há pessoas que estão aqui, que precisam se colocar de pé, que precisam se levantar. Você tem sido Simão, Simão, mas hoje o Senhor te chama para ser uma rocha, uma pedra. Uma pedra. Deus não quer que você seja um Simão inconstante, mas Deus quer que você seja uma rocha, uma pedra firme. Ah, pastor, mas está tão difícil, pastor. Eu até tento. Eu não quero ser Simão, mas acabo sendo. Eu quero ser o Pedro. Eu quero ser uma rocha. Eu quero ter firmeza. Eu não sei se tem alguém aqui que quer receber esta oração. Se tiver alguém aqui que está nesta condição, como Simão, vivendo como Simão, sai do seu lugar. Tem alguém que está aqui hoje? Não tenha vergonha não. Não tenha vergonha não. Deus ama a sinceridade, a integridade. Tu está como Simão, inconstante. Sai do teu lugar. Deus quer fazer de você um Pedro, uma rocha, firme. Só sai do seu lugar aqueles que realmente estão convictos de que têm vivido como Simão. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Se tiver mais alguém aqui nesta noite, não tenha medo, saia do seu lugar. Porque a gente quer orar pela sua vida, quer pedir Deus por você, para que Deus te fortaleça, para que Deus te renove, para que Deus dê poder do Espírito Santo para você, para que Deus te fortaleça na sua presença, te renove na tua presença. Se tem alguém aqui nesta noite que se encontra assim afastado dos caminhos do Senhor, se alguém que veio aqui hoje e está assim distante da casa de Deus, se afastou da casa de Deus, dos cultos, da comunhão, mas está aqui e eu quero, pastor, voltar. Eu quero voltar à comunhão, quero voltar à casa de Deus, quero voltar a cultuar o Senhor, quero recomeçar minha caminhada. Se tiver alguém aqui, eu quero orar por você também. Possa ser que tenha alguém que nessa noite quer tomar uma decisão. Se tiver alguém, eu quero orar por você. Se sai do seu lugar, vem aqui à minha direita para a gente orar. Possa ser que tenha alguém. Se tiver alguém, eu não vou hesitar em orar pela sua vida e abençoar a sua vida. Enquanto a gente está orando por esse grupo, se tiver alguém que deseja, pode vir aqui para a gente orar. Pastor, eu quero voltar, eu quero recomeçar a caminhada, eu quero caminhar novamente, eu quero pedir Deus força, eu quero recomeçar. Vamos orar? Senhor, eu quero orar, Senhor, por essas vidas que estão aqui à frente, que vieram aqui nesta noite, Pai, e ouviram a Tua palavra, que estão, Senhor, desejosos de ter firmeza. Pai, às vezes as lutas vêm, as provas, dificuldades, Senhor, mas os teus filhos e filhas vieram aqui nesta noite, estão aqui diante do teu altar, suplicando a tua misericórdia, suplicando a tua intervenção, teu milagre, o teu renovo, a tua força, e eu quero orar, Senhor, por eles, quero pedir pela vida deles, que o Senhor os fortaleça, os ajude, os renove, os anime, os encoraje, em nome de Jesus, meu Deus, dá força à tua filha, dá força ao teu filho, dá renovo, dá poder do Espírito Santo, dá unção do Espírito Santo, desperta para a oração, para a palavra, oh Deus amado, revigora a alma, o coração, as emoções, Senhor, do teu filho, do teu servo, da tua serva, vem com a tua bênção sobre a vida dos teus filhos e derrama do teu poder e da tua graça, Pai, sobre a vida dos teus servos, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe. Nós já vamos encerrar este culto nessa noite, o estudo da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos que vieram nessa noite estudar a palavra, que você leve para casa essa palavra no coração, que essa palavra venha fortalecer a tua alma, o teu coração. Aqueles que nos visitam, que vieram aqui hoje nos visitar, Rômulo, Deus abençoe. Minha querida que veio, Deus abençoe. Meu querido esposo da irmã Luciano, Marcos,
muito bom tê-lo conosco. Lá atrás também a Karen, Deus abençoe. Enfim, todos que vieram nessa noite, a gente tem orado, Senhor, toca no coração de pessoas que venham visitar-nos. E a gente está muito feliz com a sua presença. Que vamos dizer aos nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E voltem, porque nós amamos vocês. Vamos orar, Diácono Eliseu, vem cá fazer esta oração, agradecer ao Senhor, Eliseu, por essa noite tão bendita. Eliseu chegou do trabalho, veio correndo para a casa de Deus, vem fazer esta oração, agradecer ao Senhor, e depois eu impetro a bênção apostólica. Saúde a todos com a paz do Senhor, oramos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra. Senhor Deus, nesta noite, uma vez mais, reconhecemos, Senhor, que somos falhos, que precisamos a cada dia, Senhor Deus, buscar a tua presença, Pai. Deus, antes éramos, Senhor, Simão, mas hoje somos Pedro, Senhor, pois estamos com o Senhor Jesus. Deus, continua abençoando o teu povo, fortalecendo na tua presença, Pai. E que o Senhor nos abençoe, Senhor Deus, neste restante de noite, Senhor. Pai, nos leva em paz, em segurança, de volta para os nossos lares, Senhor. E que tenhamos, Senhor Deus, um restante de semana abençoado na tua santa presença, Pai. É a oração, Deus, que fazemos a ti, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito, seja sobre toda a igreja que aguarda com alegria a vinda de Jesus Cristo em glória, e todos digam, e a vitória é nossa. Então cumprimenta alguém que está do seu lado com a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.